Olá, meus amigos, boa noite a todos. Aqui quem está falando é Rafael Papa. Desejo vibrações de paz, de luz para vocês, amigos do grupo, Saint Germain. Um abraço a Simone, também estendo um abraço a todos os trabalhadores dessa casa, Já são 11 anos, é uma casa nova, recente, mas com certeza que produzindo frutos bonitos, frutos saborosos, para que o Cristo possa se beneficiar, sabendo que somos espíritos imortais, espíritos encarnados e muitas vezes somos instrumentos para que nós possamos estender as mãos ao próximo, seja com uma gota de bondade, seja com uma gota de fraternidade, muitas vezes com o outro, e também, por que não, aplicar o mesmo método do Cristo em nosso coração. Então, com desejo muito feliz, com desejo de muita alegria, reforço aqui também que um dia estaremos juntos aí na casa de vocês, se vocês assim o quiserem, porque eu quero, por ser tão pertinho aqui da nossa cidade, a gente possivelmente vai estar junto. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos fazer uma boa palestra, uma palestra que nos traga reflexões. E geralmente palestras espíritas, pelo menos para mim, não são enunciados, que eu já exerço plenamente na minha vida, e isso eu posso, sempre deixo muito claro para as pessoas que a maior parte das minhas palestras são divagações que eu faço em voz alta sobre a minha percepção sobre a vida, sobre o meu mundo, e a gente busca ter todo o cuidado para que esse mundo seja um mundo mais absoluto, não tão delimitado quanto o meu, Então muitas palestras nós fazemos, pelo menos no meu caso, com o intuito de pensar em voz alta sobre determinado assunto, sobre velejar sobre determinado entendimento, para que nós possamos crescer, nos fortalecer enquanto indivíduos, enquanto pessoas que estamos aqui encarnadas, Isso é muito importante. E o tema de hoje, o tema que nós vamos trabalhar nesse curto espaço de tempo, é um tema que merecia até um seminário, porque é um tema muito belo, que são os nossos sentimentos que curam. E quando nós falamos de sentimentos, quando nós falamos da questão das emoções que permeiam a nossa vida, nós temos aí duas referências espíritas extremamente importantes que nos fundamentam perante a necessidade de conhecermos os nossos sentimentos, a nossa maneira de se comportar, a nossa maneira de se colocar enquanto um ser social perante esse orbe, perante a sociedade como um todo. E temos, dentro dessa abordagem, uma linha de Emmanuel, que diz que as duas asas para que nós possamos alcançar os céus, uma delas é o conhecimento e a outra asa são os sentimentos, são as emoções. E essa construção nos eleva até Deus, ela que nos faz transcender a alma, que nos faz buscar o que há de melhor na vida. E a outra de Santo Agostinho, que é muito conhecida por todos, que nos trata do autoconhecimento, dessa necessidade do final do dia, parar e observar os nossos comportamentos. Observar. Então, não é apenas um gesto passivo, que Santo Agostinho nos propõe. É um gesto ativo, de observação. E não do mundo apenas. Não apenas do mundo. Somos seres sociais, estamos envolvidos numa conjectura
envolvido por diversos fatores econômicos, políticos, sociais, né, que permeiam a nossa vida e fazem parte da nossa história, mas sobre a questão espiritual, Santo Agostinho pede para que nós possamos observar os nossos comportamentos. Né? Isso, o termo observar é perquirir, né? É investigar os nossos comportamentos. Então, antes de entrar na questão dos sentimentos que curam, algo que eu sempre gosto de falar, eu como uma pessoa que estudo hoje psicologia, né, já estou indo faltam 3 períodos para a gente fechar o curso, né, uma segunda graduação. Algo que me chama muita atenção é essa busca pela perfeição. A gente sabe que nós nos tornamos espíritos puros à medida que nós vamos nos despojando das imperfeições, e uma vez que essas imperfeições despojadas, nós nos purificamos. Né? Então nós vamos deixando para trás o orgulho, o egoísmo, né? Os ciúmes, o poder, a sede, né? Pelo poder e algumas inferioridades morais que fazem parte da nossa natureza evolutiva deste momento, né? Porque é uma escolha, né? Ter sentimentos é uma escolha, né? Ter sentimentos é uma escolha, embora nós estejamos no mundo material, embora nós estejamos aqui encarnados, né, suscetíveis a influências, né, somos suscetíveis ao ambiente, né, nós somos suscetíveis a uma série de coisas, de questões familiares, criação, educação, comportamentos pretéritos, né? Eu gosto de pensar que o ser humano ele é como uma cebola, né? Ele tem várias camadas. Nós aqui estamos tratando de uma camada. Mas o ser humano é muito mais complexo do que vocês observam, do que vocês me observam, do que eu observo em vocês. Porque nós somos seres milenares, né? Nós não temos ideia de quanto tempo já fomos individualizados, né? Enquanto princípio inteligente, nos tornamos espíritos simples e ignorantes. Isso é muito importante. Então a estrada é longa, né? É uma estrada longa. E essa busca pela perfeição, que todos nós estamos aqui na Terra, como diz conhece-se o verdadeiro espírito, aquele que emprega esforços, né, na sua transformação moral, emprega esforços, quer dizer que busca a melhora, não quer dizer que já melhorou, né? E dificilmente nenhum de nós vai conseguir atingir a angelitude, né? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos diz que nós estamos confinados, né, entre animalidade e entre angelitude. E nós ainda não atingimos a perfeição, não estamos próximos ainda de atingir. A nossa natureza espiritual é de um mundo de provas e expiações. O que tem causado muita angústia nas pessoas, no meu ponto de vista, e agora falo com o meu ponto de vista, podendo até estar equivocado, é a idealização de uma angelitude que nós ainda não vamos alcançar. Né? Isso causa angústia. Porque muitas vezes nós queremos ter hábitos, queremos ter comportamentos, isso é louvável, de pessoas muito próximas ao status de um Chico, né, muito próximas ao status de um Cristo, né, porque ele é o nosso modelo e guia. Então é justo, nós validamos esse sentimento de querer melhorar, de querer sobrepujar a nossa transformação moral e transcender os objetivos da matéria. Vencer a si mesmo. Mas é necessário idealizarmos que temos um futuro a ser projetado, um futuro a ser alcançado, que é a angelitude, mas que nós não podemos olvidar os pequenos esforços do cotidiano. Os pequenos esforços do cotidiano. Os grãos de mostarda que fazem parte da nossa vida. Que são as pequenas etapas tão fundamentais
para a gente formar esse grande mosaico. São os quadrantes próximos à nossa evolução espiritual que vão nos fazer alcançar essa evolução espiritual macro, né? Que vão nos tornar mais puros. Então, muitas vezes, na nossa evolução espiritual, a gente que lida com muita gente, com atendimentos, né? E acaba acompanhando muitas questões, vejo pessoas que me perguntam: eu posso chorar? Eu perdi alguém por Covid, era minha melhor amiga. Quando alguém me diz isso, eu fico muito preocupado, né? Porque não é a primeira pessoa que me pergunta na pandemia se você pode chorar porque você perdeu alguém com Covid, né? Porque a tristeza é um sentimento natural da nossa natureza espiritual. Não posso falar dos seres angelicais. Eu não posso desbravar o sentimento de um ser angelical nesse momento. Embora tenhamos visto no Evangelho Jesus enlutado por Lázaro. Jesus chora. Não sabemos por que ele chorou. Porque sabia que Lázaro estava vivo, né? Então não sabemos por que Jesus chorava naquele momento. Mas tínhamos ali um Cristo enlutado, possivelmente com aquela causa de Marta e Maria que o buscava, e Jesus chora, né? Jesus chora. Não sabemos exatamente o que passava na cabeça do Cristo, né? O que eu tenho certeza é que ele sabia que Lázaro não havia morrido. Então eu fico com dúvidas. Mas a tristeza é um sentimento comum. O importante é que ele chorou, né? Ele chora no Monte das Oliveiras, ele chora, né? Quando Lázaro morre, né? E Marta e Maria o procuram. Então ele manifesta as suas emoções, né? Ele manifesta ali aquilo que ele tem dentro dele. E muitas vezes nessa busca da perfeição nós engessamos as emoções para atender e nos adequar a um movimento de estarmos perfeitos antes da hora. Vamos explicar melhor, vamos nos debruçar melhor sobre isso. Então, por exemplo, essa história das pessoas que me procuraram durante a pandemia perguntando se poderiam chorar. Podemos chorar, né? Podemos chorar. Então podemos manifestar a tristeza. Porque chegou o tempo que nós precisamos gerenciar as nossas emoções. Nós precisamos gerenciar as nossas emoções. E não é um pedido, é uma necessidade, né? Quantos de nós acometidos pela ansiedade, quantos de nós acometidos pela depressão, quantos de nós acometidos pelo pânico, quanto de nós acometidos, né, pela dificuldade de manifestar, né, se manifestar enquanto indivíduos, né, enquanto seres humanos. Nós somos humanos ainda, né, e o fato de sermos humanos é o que nos tem, né, que nos traz essa necessidade de trabalharmos as emoções. Já temos muito conhecimento, nós já conseguimos visitar lugares distantes, nós já conseguimos pousar robôs em Marte, em Júpiter não, né, mas Marte, nós conseguimos fazer viagens para o mundo inteiro, conhecer países, continentes diferentes, mas muitas vezes o nosso psíquico, né, o nosso lado psíquico ainda é uma ilha emocional, ainda muito pouco conhecida, muito pouco explorada, né? Vivemos em uma sociedade onde sofrer é sinal de fracasso, né? Quando o sofrimento faz parte da nossa natureza íntima. Nós estamos no mundo de provas e expiações. O próprio Cristo disse: tereis tribulações. Tendes bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Em momento algum ele falou que nós não teríamos tribulações, né? Eu vos dou a paz que o mundo não vos dá. Porque o mundo nos oferece desafios. O mundo nos oferece desafios no âmbito da família,
no âmbito da relação conjugal, no âmbito da relação pais e filhos, no âmbito do exercício das nossas profissões de uma maneira geral. Então nós somos desafiados o tempo inteiro a externalizar as nossas emoções. Seja uma alegria, né? Seja uma risada, seja uma tristeza, seja uma lágrima, seja sentimentos, né? Como qualquer outro. Então o primeiro passo é não demonizar as emoções. As emoções foram feitas para nos curar, não para nos demonizar. Kardec vem falar isso para a gente na obra Gênese, relacionando instinto com desenvolvimento espiritual, evolução espiritual. Que nós precisamos transformar, né? Transformar instintos em processos evolutivos mais aprimorados. Muitas vezes a gente vê pessoas, eu preciso deixar o meu passado para trás, eu preciso deixar a mágoa para trás. Não, pelo contrário, nós temos que observar a mágoa, nós temos que observar o passado. O passado é referência para a gente. Nós só iremos construir alguém melhor, alguém renovado, a partir do momento que nós olhamos para o passado, conhecemos esse passado, validamos esse passado. E isso é importante porque é de alguém corajoso. Alguém que de fato se coloca na vida com uma coragem de se conhecer. De conhecer o seu passado, de conhecer as suas feridas, de conhecer as suas cicatrizes, sem que isso seja demérito nenhum. Demérito nenhum. Para os homens, né, muito se fala na cultura do machismo, mas pouco se fala na construção da masculinidade. O quão é feio ainda chorar, o quão é feio ainda ser fraco, o quão é feio ainda não fazer tudo dentro de casa, né, consertar tudo, porque o homem... Então, existem crenças sociais muito fortes que nós temos que ser isso ou aquilo, né? E muitas vezes nós recebemos essas crenças como uma enxurrada na nossa infância. Então nós temos que ser bons nisso, nós temos que ser bons naquilo, né? Nós temos hoje uma cultura de uma sociedade de jovens tomada pelo sentimento do imediatismo, e dos adultos também, né? Tudo é para ontem, tudo tem que acontecer, tudo é necessário acontecer de qualquer forma. Se não acontecer, a gente perde as esperanças, né? E é um paradoxo, né? É um paradoxo muito grande da nossa humanidade, porque nunca se viveu tanto e nunca se teve tão pouco tempo para a gente fazer as nossas coisas. Nos tempos de Jesus, por exemplo, as pessoas viviam até os 45, a média de vida, né? Por exemplo, 45, 50 anos, 48 anos. Hoje nós temos pessoas de 90, 95, 100 anos, 110 anos. Né? A tendência é que nós cheguemos, né? Aumentemos essa estimativa de vida do ser humano na Terra. Então é muito importante esse entendimento. Nós temos mais tempo para viver e temos menos tempo para conquistar as nossas coisas. E tudo isso, essa busca por essa perfeição desenfreada, essa perfeição que a sociedade, que as redes sociais, né? E tem casos muito interessantes. Por exemplo, eu tenho uma conhecida que colocava fotos, né, diariamente, TBTs, né, fotos sorrindo, dizendo que a vida estava maravilhosa, dizendo que a vida era fantástica, né, que tinha muita gratidão por tudo. E quando eu fui perceber, a pessoa estava afastada por um transtorno psicótico. Olha só como são as coisas, né? Porque por trás de um ser humano existem muito mais coisas do que a gente percebe, né? São as camadas das cebolas que a gente havia comentado. Então, se nós queremos
que os nossos sentimentos nos curem, nós temos que olhar menos para fora, olhar menos para o que a sociedade exige da gente enquanto ser humano e buscar o que a gente precisa. E cada um tem a sua receita de bolo pessoal. Eu não posso dar aqui uma receita de bolo para a vida de todos os seres humanos da Terra. Nós todos temos um plano encarnatório, temos uma necessidade, e se nós não olharmos para a nossa necessidade íntima, apenas olharmos para fora, nós não vamos conseguir descobrir quais são os planos da espiritualidade para a gente. Vivemos uma sociedade onde todos falam muito, mas eu não consigo perceber o aprendizado em um ambiente onde as pessoas só falam, onde não silenciam, onde não se recolhem. Vejamos, por exemplo, na multiplicação dos pães, quando o Cristo nos apresenta ali o milagre da multiplicação dos pães, mas antes da multiplicação ele pede aos apóstolos e repassa uma orientação, repassa uma receita espiritual. Ele diz: assentai-vos. Diz às pessoas: assentai-vos. Porque a gente precisa receber o alimento, ingerir o alimento e não devorá-lo. Assentai-vos, dar uma ideia para a gente de tranquilidade, de passividade, de receber o alimento, de consumir o alimento, de explorar aquele alimento e questionar, refletir, nos colocar num cantinho de meditação que a gente chamou de solitude, Não é você pode ter os seus momentos sozinho, onde você pensa sobre a vida, onde você pensa sobre você. E existem diversas pesquisas que nos apontam sucesso nessa empreitada. Não é você se isolar no monte, ficar lá naquele monte contemplando a vida. Não é apenas isso, A lei de adoração nos apresenta que esse é um grande equívoco. É necessário um equilíbrio entre o trabalho, entre a vida e a adoração. Mas também temos que ter os momentos contemplativos, para que nós possamos, assim como uma planta, o Emmanuel diz, uma planta recebe os raios de luz para se manter ereta, nós precisamos da prece, do recolhimento, da meditação, para que os nossos pensamentos sejam sustentados. Existe um equilíbrio fluídico, energético, para que nós possamos nos manter eretos no processo de transformação pessoal. É necessário o recurso da prece. O recurso da prece equilibra, Fluidicamente nós ficamos equilibrados em relação ao cosmo, ao fluido cósmico universal nesse sentido. Então é importantíssimo. Kardec vem dizer isso na Gênese também, na parte dos fluidos, que é importante esse equilíbrio, essa sustentação do alto, para que nós possamos nos manter de pé perante os desafios da vida. É ciência espírita pura, Então nós vamos caminhando para quê? Para o entendimento de que nós precisamos nos reconhecer. E se reconhecer requer coragem, Se reconhecer requer entendimento. Por quê? Como é que eu vou descobrir quais os sentimentos que vão me curar se eu não sei quais os sentimentos que eu tenho agora? Como eu vou descobrir os sentimentos que vão me curar se eu não sei os que eu sinto agora? Os que eu ignoro, os que eu não percebo, os que eu não quero perceber. E é muito legítimo nas nossas emoções a gente ficar nessa zona de conforto. Assim como o homem foi programado, nosso corpo físico, nossa estrutura fisiológica foi programada para economizarmos energia, e o nosso cérebro ele também entende isso, A gente fica ali seguro no nosso canto, com as nossas emoções, não queremos apresentá-las para ninguém, com receio da vulnerabilidade, com receio
de apresentarmos isso às pessoas, né? A minha casa tem que estar sempre limpa, né? Quando alguém chega, a pessoa está muito organizada, então a gente vira ali naquele momento de Marta e Maria, né? Onde Marta está ali preocupada, né? Com as questões da casa, mas de uma forma muito... Claro, né, gente? A gente tem que limpar a nossa casa, mas quando a gente está muito focado na limpeza, esquece os ensinamentos do Cristo, né? Então isso é muito importante para a gente. Então é necessário nós rompermos com esses padrões de uma sociedade completamente ilusória, né, que vive à deriva com as suas emoções, e olharmos para dentro de si. Olharmos para dentro de si para se descobrir. Para se descobrir. Então, é muito importante isso. É muito importante que nós tenhamos parceiros nesse processo. É importante que, se possível, a gente tenha um acompanhamento psicoterapêutico nesse processo. Que nós tenhamos o acolhimento nesse processo. Porque muitas vezes, através da fala, né, quando nós falamos, e o que acontece para a gente não falar das nossas emoções? Nós somos muito julgados, né, quando nós falamos das nossas emoções. Então, geralmente, nós não falamos por isso. Então, por exemplo, eu penso em vocês, hoje no Centro Espírita, participando de um atendimento fraterno, de qualquer centro espírita. Será que vocês teriam a coragem de contar a maior fragilidade da sua vida íntima? Aquele segredo, aquela coisa que poucos sabem, mas a espiritualidade tem certeza daquele segredo, né? Daquelas fragilidades que nós temos, porque essa busca, né, atordoada pela perfeição, faz com que a gente esqueça os passos do presente. Então se torna extremamente importante o acolhimento, que a gente viva, né, no centro espírita, não julgando as questões morais uns dos outros, mas as acolhendo. E quem comete a questão moral equivocada se abre e o outro escuta, entende, compreende, né, aconselha, mas escuta, né? Escuta com carinho, escuta com benevolência. Então são formas de nós nos aceitarmos. Então, por exemplo, já peguei algumas situações bem interessantes, onde a pessoa diz, né, virei espírita, né, a pessoa já é espírita, e ela tem vergonha de dizer que não perdoou, né? Ah, mas eu já não desejo mal, né? Já não desejo mal. Mas em toda reunião a pessoa comenta daquela atitude que fizeram contra ela. Ali existe uma mágoa, existe um processo de ressentimento que não é assumido. E quando você se manifesta para contar para a pessoa, por exemplo, mas tem uma mágoa dentro do seu coração, dá para perceber. A pessoa diz, não, eu já perdoei, já não desejo mal, tá tudo bem. Mas aí vem a grande questão das emoções que não curam. Quando a gente nega um sentimento, quando a gente joga para debaixo do tapete, quando a gente não sinaliza aquele verdadeiro teor da mensagem emocional, nós estamos mentindo para o outro, porque a gente não mente para o nosso corpo físico. Não tem como mentir. Descobrimos na Gênese como acontece esse processo. Nós pensamos, nós emitimos pensamentos, raios, impulsos eletromagnéticos. Emmanuel vem dizer, né, no livro Pensamento e Vida, que o pensamento é carregado de impulsos eletromagnéticos, né, eletricidade, magnetismo. E lá na Gênese, Kardec vem dizer que quando nós pensamos, e só o fato de pensar, nós temos no nosso perispírito, que é um receptor, né? Além de ser um laço do corpo com o espírito, é um receptor, e ali naquele perispírito, as emoções que nós formulamos, os pensamentos, as ideias que nós formulamos,
são colocadas naquele local, naquele recipiente, que vai alcançar o corpo físico, porque o perispírito é o laço do corpo com o espírito. Então ele fica ali no perispírito por algum tempo e alcança o corpo físico. Por isso que muitas pessoas hoje apresentam fibromialgias gravíssimas e muitos não conseguem descobrir a causa. A pessoa está com dor, a pessoa está com, sente aquelas dores no corpo, nas juntas, uma dificuldade enorme de acordar, de ficar de pé, uma dor enorme no corpo físico sobre a questão da fibromialgia. E muitas vezes não consegue perceber que foram os próprios sentimentos que aprisionaram aquela dor. Porque a dor é um processo natural também. Assim como o nosso corpo físico, ele em algum momento, quando ele é cometido por algum corte, aquele corte ele pode cicatrizar, pode inflamar, mas a gente sente uma dor. O nosso corpo físico avisa. Olha, o seu corpo está com uma dor. O seu corpo está com algum problema. A mesma coisa acontece com as emoções. Se fisiologicamente nós sentimos uma dor, a questão emocional também faz com que a gente sinta dores, porque resulta no corpo físico a formulação daqueles pensamentos. Então, uma mágoa, um ódio, um processo de raiva constante, contínuo, a longo prazo, transformam esse conjunto de emoções em aspectos construtores de uma doença. Então as emoções elas podem ser construtoras e também podem ser destruidoras da saúde. Nós podemos utilizar das nossas emoções para nos curar e também podemos utilizar das nossas emoções para adoecer. Isso é fundamental. E como é que a gente... Aí vem a questão do tema, da temática. Como é que a gente faz para inverter o jogo? Como é que a gente faz para que as nossas emoções sejam mais construtoras de um relacionamento saudável com o corpo físico do que ao contrário, Então, por exemplo, nós temos muitas questões que podem nos ajudar. A primeira delas é a questão da alimentação, Não sou um privilegiado nesse quesito, Confesso aqui com vocês que o meu aspecto alimentar ainda precisa de grandes mudanças. Nossa, ainda mais na pandemia ficou mais complicado, Porque a gente fica ansioso, fica em casa, Então a gente acaba se alimentando muito mal, pelo menos no meu caso. Mas já reconheço isso, Isso é importante. Então a alimentação é fundamental para que o nosso corpo físico receba os nutrientes corretos para que ele desenvolva as suas atividades necessárias, Então é muito importante que nós saibamos exatamente, onde está a questão. O outro ponto é um acompanhamento até médico, clínico, porque existem muitos casos onde as pessoas reclamam das suas emoções distorcidas, de estarem com uma depressão, com processo de ansiedade, até com um processo de psicótico, mas não era nenhum problema emocional, era um problema orgânico, Então a pessoa vai lá, faz um teste de tireoide, tem um hipotireoidismo, por exemplo, é verificado no exame isso, ela toma a medicação e descobre que o problema não era emocional, era uma questão orgânica, E o próprio espírito André Luiz vem dizer pra gente, nem tudo é corpo e nem tudo é espírito. Por isso que é bom verificar, fazer exames contínuos. Se você está com algum tipo de depressão, com algum tipo de ansiedade, precisamos verificar na parte orgânica se há algum problema no corpo físico. Se há algum problema interno para que possa ser resolvido, como questões que eu acabei de falar. Muitas pessoas dormem muito, acham que estão deprimidas, tristes, mas estão lá com um problema na glândula da tireoide. Então isso é muito importante.
um acompanhamento clínico, né, para a gente ver como é que está a questão da alimentação, das nossas artérias, né, da questão do ácido úrico. Outra questão muito importante, né, não são emoções, mas são atividades que estão aqui na palma da nossa mão, que nós podemos desenvolver no nosso dia a dia, que são as atividades físicas, né? E aí eu não falo faça apenas uma caminhadinha, né? Não é isso. Faça algo que você gosta, né? Faça alguma atividade que te dê prazer. A gente sabe, a gente vai chegar na questão do auto-amor, mas isso é muito importante. Eu, por exemplo, eu sempre ia muito para academia fazer musculação, né? Porque os homens têm essa tendência, né? De, vou fazer um exercício físico. Aí a gente vai lá e procura musculação, né? Ou futebol. Mas eu descobri que o boxe virou uma paixão, né? Descobri, hoje eu faço, né, aulas de boxe, né? Tem um personal que me ajuda, que me auxilia. E olha, vou falar para vocês, foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, porque embora eu seja apaixonado por futebol, eu não sou muito bom nele, né? Eu não me dou muito bem com a bola, não domino, né, muito bem a bola. E a academia já não estava me fazendo bem, né? Então eu ia para academia preguiçoso, né? Agora pro boxe é diferente, né? Eu descobri algo que eu gostava, que eu goste na pandemia, né? Então hoje eu faço 2 vezes na semana boxe, isso me faz um bem, porque a atividade física ela libera ali substâncias, neurotransmissores, né? A questão da alimentação, hoje a gente sabe que o nosso aparelho digestivo é um liberador de neurotransmissor. Então, quando esse aparelho digestivo ele está saudável, a gente consegue ter ali um funcionamento melhor da nossa sinapse neuronal, né? As coisas, a maneira do nosso corpo físico reagir às circunstâncias fica muito melhor. Uma outra questão também é o sono equilibrado, né? O sono equilibrado. E a gente tem que ter muito cuidado, porque eu já caí nesse problema também da gente assistir muitas séries, muitos filmes à noite, né? Inclusive nesse final de pandemia, espero que seja o final, né? Se Deus permitir, você acaba assistindo, dormindo tarde, precisando acordar cedo, o sono fica desregulado e nós temos uma substância do sono, né, um hormônio chamado melatonina, que nos faz muito bem. Então é extremamente importante dormir no escuro, né? Se tiver medo de espírito, liga o abajur lá no cantinho do quarto, né? Brincadeiras à parte. Se não gosta de dormir no escuro, porque tem pessoas que não gostam, né, de dormir no escuro. Então deixa uma flechinha, né, de luz, né? Mas é importante que se durma num ambiente escuro, né? Que se durma no ambiente escuro, porque é na escuridão, no sono, que você produz essa substância. Hoje vemos muitos jovens com processos de depressão por conta do sono desregulado, né? E vem essa geração, né, que nos chama de cringe, né? Que ficam jogando videogame, vendo séries até 6, 7 horas da manhã e acordam na hora do almoço, né? Então você é seríssimo, porque você vai dormir já está claro, né? Então aquela produção desse hormônio tão importante para nosso sistema digestivo e para a nossa saúde do corpo físico, extremamente importante. Então, e quem quiser, né, pode buscar um clínico, alguém que possa oferecer, verificar a questão da melatonina, desse índice no corpo físico, para ver como está, porque nós podemos tomar comprimidos, né? Mas é importante buscar o médico para que seja regulado esse hormônio dentro do nosso corpo físico. Então a gente precisa estar muito atento, né, a essas questões, essas minúcias são questões do dia a dia, questões que nós podemos fazer, né? E não precisamos ser perfeitos para dormir melhor, para entrar, né, em outras questões. Uma outra questão muito importante, antes de qualquer tratamento, né, eu, Rafael, né, sempre indico que se faça um processo de um tratamento espiritual com fundo obsessivo para verificar se ali existe um processo de obsessão. Para que se verifique de fato, né? Porque o
O que faz, né, o processo obsessivo, que abre as portas para um processo obsessivo, são as nossas imperfeições. E nós não vamos ser perfeitos em uma encarnação. Então nós seremos suscetíveis a processos obsessivos durante toda a nossa encarnação. Eu sou suscetível a inúmeras obsessões e vocês que me escutam também são suscetíveis a inúmeros processos obsessivos. Então é muito importante a gente parar de querer tentar ser perfeito. Se a gente quer cuidar dos outros, a gente também precisa cuidar de nós. A gente precisa cuidar da gente. Por que não passar na reunião mediúnica, deixar o nosso nome, né? Verificar se é um fundo obsessivo no meu problema espiritual, né? Na questão 471 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta. Nos pergunta se em processos de depressão, em processos de ansiedade, processos de vazio existencial, se existe algum tipo de influência espiritual. Aí os espíritos respondem o que me chama muita atenção, né? A maior parte dos casos, né? Os espíritos são certeiros, são convictos. Questão 471. Então, a maior parte dos casos tem um fundo obsessivo. Então a gente precisa também tratar, usar o recurso da terapia, da profilaxia espírita, para a gente fazer um passeio por esse processo obsessivo. Porque enquanto eu tento me transformar, eu emprego esforços no meu processo evolutivo, eu também deixo o meu nome numa mesa mediúnica para que algum espírito seja evocado e ali ocorra a evangelização dele, para o bem dele e do obsediado. Né? E como eu digo, novamente, a gente tem que diminuir essa questão simplista da reforma íntima. Reforma íntima é um processo. E é um processo demorado, é um processo de construção de virtudes. Jesus nos aponta esse caminho na elaboração do Sermão da Montanha, nos dizendo que há um processo de escala espiritual, há um processo de desenvolvimento de virtudes, como a humildade, como a mansuetude, como a pacificidade, né? Você ser um ser pacífico. Então, são processos que não se constroem da noite para o dia. Nem Paulo fez isso. Paulo, mais maduro, passou 3 anos no deserto, passou 3 anos em Tarso, né? E no deserto ele conviveu com Áquiles e Prisca, que foram pessoas que foram fundamentais na vida desse espírito e o ajudaram em Roma futuramente, né? Pessoas que o auxiliaram no seu processo de evangelização, e Paulo passou pelo processo de receber a medicação do evangelho. 3 anos no deserto, depois 3 anos em Tarso, né? Depois mais um pouco de tempo para ir para Antioquia. Então Saulo vive ali 7 anos, né? De um trabalho, de um esforço, e depois continua o processo. Ele não para, né? Só porque ele se tornou um cristão, né? Porque foi em Antioquia que nós descobrimos, né? Que aqueles que seguiam o Cristo eram chamados de cristãos. Então esse processo é muito importante, né? Nada acontece da noite para o dia. O processo evolutivo não tem saltos, né? Tem esforços, tem dedicação, tem motivação para ser alguém melhor, mas sabendo que nós podemos tropeçar, né? Podemos acordar em uma semana e ter pensamentos não muito felizes durante uma semana inteira e abrir brechas para um processo obsessivo. Eles só precisam disso, de um espacinho. E a gente vai dar esse espaço em alguns momentos. Então é importante que... É claro que não é algo que a gente tem que usar direto, né, todo dia. Vamos lá, vamos passar na desobsessão, toda hora evocar o espírito. Não é assim também. Mas se a situação estiver complicada, se nós estivermos passando por um processo emocional gravíssimo, por que não recorrer?
a desobsessão? Por que não recorrer a essa faculdade orgânica que é para nós um processo de redenção espiritual? Quantos médiuns estão aí à nossa disposição para oferecer desse auxílio e dessa ajuda? Então, que nós possamos, né, nos entregar, né? Assim como existe dipirona para dor de cabeça, né, nós não temos que ter vergonha de passar por um processo de desobsessão. Nossa, eu fiquei obsediado, né? E a gente tem essa questão, como eu sempre falei lá do início, né, dessa vergonha de falar para alguém que está passando por um processo obsessivo. Então, por não falar, por não comunicar, por não deixar isso transparente, o processo pode se tornar complexo. E as nossas emoções vão sendo potencializadas, o nosso processo de evolução espiritual fica comprometido, porque a gente não sabe dizer basta, né? Tem limite. Eu tenho limites na minha evolução espiritual, então eu vou buscar em alguém o auxílio para que eu possa melhorar de um problema obsessivo, né? Então, meus irmãos, isso é muito importante. E outras questões, né, que são muito importantes para a nossa vida espiritual, que é o impacto das emoções no nosso corpo físico. O primeiro deles que eu gostaria de elencar aqui, né, não vou ser muito demorado, é a questão do auto-amor, né? Nós temos uma frase do Cristo que é muito bonita e inesquecível para as nossas vidas, que ela diz o seguinte: amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Então, se nós invertermos a conjunção do Cristo, né? A frase do Cristo, como a si mesmo, ame o próximo, nós podemos perceber que isso, quem traz para nós, é muito citado por Joana de Ângeles, né? Joana de Ângeles cita muito essa expressão, que nós temos que cuidar da gente, cuidar das nossas emoções, cuidar do que amamos. É muito importante que nós possamos dar a mão para o próximo, que a gente possa viver em processos coletivos, que a gente possa, de fato, ser um diferencial para a vida do nosso irmão. Mas nós também temos que saber oferecer isso para a gente. Né? Temos que saber oferecer isso para a gente. Muitas vezes nós somos garçons de recursos espirituais lindíssimos e oferecemos em bandejas lindas para o próximo, mas nós não degustamos do próprio alimento, né? Então esse processo de auto-amor, esse processo onde nós deixamos, né? Deixamos de aceitar que os outros nos definam, né? Muitos de nós trazemos à mente, nas nossas emoções, algumas questões que ficam enraizadas. Eu sou um fracasso, eu não vou conseguir, né? Eu não tenho valor nenhum, ninguém vai me amar. São questões que fazem parte, né, de pensamentos ruminadores que fazem parte da nossa vida e que a gente vai ter que observar. A gente precisa observar. E aí vem o autoconhecimento que Santo Agostinho proporciona. Saber que tipo de pensamentos são esses que rotulam o que a gente vai conseguir ou não vai conseguir fazer. Muitos de nós acabamos por não fazer muitas atividades, né, e renunciando a determinadas atividades e chamamos isso de humildade. Né, ficamos no cantinho da casa espírita, sem fazer muitas coisas, mas com medo de fracassar. Com medo de cometer erros, com medo de cometer equívocos. Só que o Espiritismo é algo libertador. O Espiritismo quer de nós que nós coloquemos os nossos talentos à disposição. À disposição. Para que a gente tenha raça, vontade, coragem, firmeza, fé. E a gente se envolva com atividades que façam bem a gente também.
E a gente fica naqueles processos comparativos, né? Alguém é melhor do que eu, alguém fala melhor do que eu, porque o jeito de fazer exposição espírita é X, Y, Z, né? Nós temos que nos lembrar que existe um único modelo e guia da humanidade. Existe no mundo muita legislação humana ainda. Muita legislação humana. Então as pessoas dizem, né? Vou repetir, você não pode chorar, você não pode ter raiva. Só que são emoções que fazem parte da nossa vida. Como eu vou renunciar a um sentimento? É uma agressão a si mesmo. Como eu vou renunciar a um sentimento de desamor? Um sentimento de inferioridade que possa existir dentro da minha alma. Então eu preciso transmutar esse sentimento. E não é abandonar o homem velho, é ressignificar o homem velho. É explorar esses sentimentos, transformar instintos em sentimentos. E como isso acontece? Observando. Observação. Observar o sentimento, aquilo que não está fazendo bem, e transformá-lo em algo positivo, em algo bom. E a gente precisa se conhecer para isso, né? A gente precisa se conhecer para isso. Teve um determinado dia da pandemia que eu me dei conta de uma situação extremamente desagradável, né, que fizeram com a nossa editora, né, que auxilia hoje a Rede Amigo Espírita com recursos, né? A gente não tem uma editora aqui para motivos financeiros, né? Temos uma editora para objetivos filantrópicos, como auxiliar, por exemplo, a divulgação espírita. E nós fomos acometidos por um processo judicial, né? E eu fiquei com muita raiva, né? Fiquei com muita raiva, fervi, né? Meu cérebro ferveu, né? Meu coração quase explodiu de muita raiva. E quando eu estava nesse momento, né? Eu estava dentro do carro, eu precisei estacionar o carro e ir ao banheiro, né? Para lavar o meu rosto, né? Tudo mais. E quando eu voltei, eu fui interrogado por uma das pessoas que estavam comigo, né? E ela disse: você não pode ter raiva, né? Eu falei: por que eu não posso ter raiva? Eu já estava com raiva, né? A raiva só aumentou. A raiva faz parte do nosso processo de natureza espiritual. A raiva nos protege para que nós possamos ter ações na nossa vida, assim como o medo, né? O medo é um agente protetor da gente. O que nos traz ali é a lei de conservação, né? Então, a raiva nos mantém ativos. Nós temos que aprender a utilizar a raiva. Mas se em determinado momento você tiver raiva, você não conversar, né? Então, é muito importante, gente, por exemplo, no caso desse que fizeram essa injustiça, se alguém relatar alguma injustiça para você, antes de dizer para a pessoa isso passa, porque é um chavão espírita, né? Extremamente pertinente para o retrato que o Chico vivia naquele momento, né? Nada contra o chavão, mas a gente tem que saber o que a gente fala próximo, né? Porque, por exemplo, certa feita, quando eu estava com depressão, experimentei o processo depressivo, né? Me disseram, procurei 3 espíritas e os 3 me disseram isso passa, né? Contei situações desagradáveis que estavam acontecendo comigo, né? E ninguém falou nada, só falou isso passa, né? Que não me deixou tão triste, tão vazio, né? Tão sozinho no mundo. Então, não gostaria que ninguém passasse por isso, né? Eu acho que as pessoas, elas precisam que os seus sentimentos sejam validados. Então, por exemplo, no caso da editora, talvez qual que seria a melhor tentativa, né? Melhor esforço emocional? Validar, poxa, fizeram isso, poxa, não acredito, né? Você está validando o sentimento do outro, então o outro se sente respeitado, né? Quanto à sua emoção. O outro se sente respeitado enquanto ser humano, né? Quando a gente diz
você não pode ter raiva, né? Você não pode ficar triste, levanta dessa cama, né? São, são expressões tão duras, né? Para alguém que está passando por algum desconforto emocional. E geralmente, né, alguns estudos psicológicos nos trazem que quem faz isso é porque tem aversão a manifestações emocionais, né? Então assim, fica com o teu problema aí, não vem para cá não. Não traz ele para mim, eu estou me protegendo, né? Então você tem aversão, a pessoa fica aversiva ao problema emocional e diz isso passa como se fosse tudo bem, a pessoa está prestes a suicidar e você fala para ela isso passa, né? Isso é muito grave. Então a gente tem que aprender a valorizar o sentimento do outro, porque isso cura, gente. Isso cura. Você pode, diante da dificuldade, tirar lições, né? O objetivo não é entrar no fundo do poço com as suas emoções e ficar lá, não. O objetivo é entrar no fundo do poço, conhecer as emoções e a partir disso você tirar lições para a vida. Então a gente precisa que o outro valide a nossa emoção, né? Porque o outro compartilhou algo com você. Se ele compartilhou uma emoção, porque ele te considera muito importante na vida. Então a gente jamais deve frear esse processo. Então, a validar o sentimento do outro cura. Escutar o sentimento do outro também cura. Não apenas palavras curam. Não apenas palestras curam. Não apenas impor as mãos curam. Mas a escuta também cura. Né? A escuta terapêutica, a aliança com o nosso irmão que está ali na nossa frente é extremamente curador. Ele se sente protegido, cuidado, acolhido. E isso aqui nós não estamos trazendo um tipo de super proteção, não. Mas são formas, né, de nós podermos acolher o próximo, né, que está ali deitado como um homem, né, que foi acolhido pelo bom samaritano. Sem motivo algum, ele acolheu, colocou em cima de um burrinho, aninhou no hotel, pagou 2 denários, cuidou daquela vida, né? Então, a gente precisa cuidar da vida do outro, da nossa, porque nós estamos aqui para nos ajudar. Nós estamos aqui para nos auxiliar nesse processo evolutivo. Então, o auto-amor, o respeito, né? O respeito em tempos de tanta diversidade de opiniões, né? Por que não nos respeitamos, né? O respeito é curador. O respeito não dissemina ódio. O respeito escuta. O respeito dialoga. A questão do perdão também é muito importante. Só que além, né, da gente fechar, né, porque está meio apertado aqui o tempo, falando um pouquinho sobre o perdão, é muito importante que a gente verifique que antes, para que o processo de perdão não venha se materializar, que nós tenhamos na ponta da língua muito mais que me perdoe, me desculpa, né? Que a gente possa trocar sentimentos como um processo materializado de ódio, de mágoa, por um me desculpa. Porque falar me desculpa é você vencer o orgulho, vencer o egoísmo, vencermos essas mazelas, né? Quando você se equivoca, né? E pode ser que os dois estejam equivocados, né? Isso é muito comum no processo de relacionamento afetivo, no processo de amizade. 2 pessoas se relacionam, se ferem. Isso é muito comum, porque nós somos imperfeitos. Então nós temos que pedir desculpas, né? Pedir desculpas. E cabe ao outro ter essa consciência de receber essas desculpas. Cabe ao outro ter essa consciência. Porque se a gente fecha o processo de mágoa no início, né? Se a gente dialoga, se a gente conversa, se a gente resolve o problema antes dele extrapolar numa mágoa,
a gente está resolvendo um problemão lá na frente, né? A gente está resolvendo uma avalanche de sentimentos, de emoções que vão precisar ser resolvidas no futuro. Então a gente precisa estar muito atento a essas questões, né? De ver ali um conflito, ver alguém que está chateado com você. É claro que nós não conseguimos agradar a todos, mas se a gente está observando que vai causar um processo sério de mágoa, de, de, de raiva, né, no outro, peça desculpas. Né? Peça desculpas, assuma o erro, né? E porque as coisas ficam muito mais fáceis, né? A partir do momento que a gente assume o erro, que a gente assume o que fez, que a gente assume as questões que nos fazem parte, Então o perdão ele se torna algo transformador para a alma, né? Algo que ressignifica, algo que nos liberta, algo que nos desescraviza de sentimentos menos nobres. Então, o perdão, o auto-amor, né? O se conhecer, né? Essa busca desenfreada pela perfeição, que a gente tome cuidado com isso, que a gente tenha algumas metas mais factíveis para a nossa evolução espiritual. Né? Coisas que estejam mais próximas da nossa mão, mais próximas de serem realizadas na vida e que a gente não necessite de grandes esforços, né, para que a gente consiga evoluir, que a gente consiga dar pontapés, né, na nossa evolução espiritual. É tanta coisa, né, gente, que poderia ser dita, é tanta coisa que poderia ser conversada aqui, mas a mensagem final que eu tenho é que busquem a perfeição, mas seja quem vocês são. Né? Não fiquem muito distantes do que você faz, do que você é, porque isso gera muita angústia, isso gera um peso muito grande nas nossas costas. Sejamos mais nós mesmos, por mais que não seja bonito, por mais que não seja adequado, mas somos nós, é o que nós somos, é a nossa vida, é a nossa maneira de se expressar no mundo, e reconhecer os sentimentos ruins é um ato corajoso, não é um ato de alguém fraco. Reconhecer que dentro de nós existem lutas íntimas, reconhecer que o outro também tem lutas íntimas, acolher um sentimento. Tudo isso cura, né? Tudo isso cura, tudo isso vai além do que transcende, né? Tudo isso transcende o nosso corpo, né? Nossa matéria, e que nós possamos ter sentimentos felizes, né, uns pelos outros, porque chegará esse dia. Mas enquanto não chega, a gente trabalha com o que a gente tem, né? Então um grande abraço para vocês, que Deus abençoe vocês do Saint Germain, né? Um abraço a Simone de novo, os trabalhadores, sempre é muito bacana para mim, né? É muito digno estar com vocês. Espero realmente, de fato, que a gente possa estar junto aí, né? Quando acabar a pandemia, né? No centro espírita de vocês, acho que é Jacarepaguá, né? Não sei. Perdão, esqueci o bairro, mas é no Rio, né? O importante é que nós possamos estar juntos, né? Que Deus abençoe vocês, se cuidem, né? Cuidem de vocês, cuidem dos seus próximos, para que a gente possa se fortalecer nessa pandemia, que a gente possa gerar laços de união, de amizade, né? Que nós possamos de fato progredir, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus.